Bem, pessoal, vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre tumores encefálicos. Vocês vão ver que a literatura traz 3 termos que são sinônimos desses tumores. Eu tenho tumores encefálicos, tumores cefálicos e tumores intracranianos. Pode ser um dos 3 termos, os mesmos se referem ao mesmo distúrbio, que são os tumores encefálicos, ou seja, tumores que são desenvolvidos intracranianos, ok? Então, o objetivo da nossa aula é fazer com que vocês compreendam a classificação e fisiopatologia dos tumores encefálicos, identificar a etiologia, ou seja, o que causam esses tumores, o que causa esses tumores e os fatores de risco, modificáveis e não modificáveis, discutir as manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento desses tumores, além de aplicar o processo de enfermagem aos pacientes com esses tumores, como nós temos visto em todos os distúrbios que temos estudados até hoje, ok? Então, vamos fazer aqui uma breve introdução. O que é um tumor encefálico? Ele é conceituado como uma lesão intracraniana localizada que ocupa determinado espaço dentro do crânio. Essa lesão intracraniana, como é que ela é desenvolvida? Através de um crescimento desordenado das células encefálicas, onde esse crescimento ele pode se dar através da formação de uma massa esférica ou através de um crescimento difuso, ou seja, um crescimento que vai invadindo o tecido encefálico. E a gente diz, nesse caso, que são tumores infiltrativos, que eles vão provocar uma infiltração nos tecidos. Existem 2 classificações para os tumores encefálicos. Eles podem ser classificados como tumores primários. Opa, voltando aqui. Eles podem ser classificados, passei aqui sem querer a página. Ele pode ser, marcar aqui a canetinha. Ele pode ser classificado como tumores primários e tumores secundários. Qual a diferença dos dois? Tumores primários são aqueles que são desenvolvidos diretamente no tecido encefálico, das estruturas encefálicas. Então, eles são oriundos do crescimento desordenado das células encefálicas. E os secundários, eles são oriundos do crescimento desordenado de células fora do encéfalo, células de outros órgãos, como, por exemplo, paciente com câncer pulmonar, paciente com câncer de pele, paciente com câncer de mama. Esse paciente pode apresentar um crescimento desorganizado e uma invasão desses tumores em outros órgãos. Paciente com câncer de pulmão, por exemplo, ele pode ter o câncer de pulmão e ele apresentar uma metástase desse câncer do pulmão. Onde? No cérebro intracraniano. E aí seria um tumor encefálico secundário, ou seja, ele não é oriundo diretamente do crescimento desordenado das células do tecido encefálico, mas ele é decorrente do crescimento desordenado, ou seja, de um câncer de outros órgãos que não o encéfalo, que não o cérebro. Professora, e por que a senhora está falando de câncer? Porque quando a gente fala de tumores encefálicos, esses distúrbios, eles estão relacionados diretamente com os distúrbios oncológicos. O que eu quero que vocês entendam, nem todo tumor encefálico ele é maligno, nem todo tumor encefálico ele é considerado um câncer, mas na maioria das vezes sim. Na maioria das vezes ele vai ter esse potencial cancerígeno, esse potencial de malignidade, ok? Então, eu trouxe aqui um recorte para vocês verem do tecido encefálico, e aí nós temos aqui 2 pontos a serem observados. Esse primeiro aqui, que é a formação esférica dessas células, um crescimento esférico, seria aqui um tumor esférico, e aqui eu tenho um crescimento desse tumor invadindo o tecido encefálico, que seria, no caso, o tumor infiltrativo, ok? O que causa o surgimento desses tumores? O que causam esses tumores? Não sei, por isso eu coloquei aqui o sombra para vocês. Esse crescimento desorganizado das células, o surgimento dos tumores encefálicos, a causa propriamente dita, ainda é desconhecida. Então, não se tem uma causa exata para esses tumores. Nós temos fatores de riscos que estão relacionados ao surgimento desses tumores. Quais são? Exposição à radioterapia, doenças genéticas, situações que afetam a imunidade e a exposição a telefones celulares.
E observem, nessa exposição a telefones celulares, olhem para cá para a figura, eu vou ter aqui um ponto de interrogação, porque esse fator de risco é uma investigação. Então, ainda investiga-se se a exposição a telefones celulares, prolongada a telefones celulares, ela constitui-se um fator de risco para o surgimento de tumores encefálicos. Mas o que é que a gente sabe? O que é que a literatura traz como certeza? A exposição à radioterapia. E aí, dentro desses 4 fatores de risco, eu quero que vocês classifiquem como fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Quais desses fatores aqui eu considero como um fator de risco modificável e um fator de risco não modificável? Então, a exposição à radioterapia, é necessário a gente entender que essa exposição à radioterapia, ela não acontece do dia para a noite. Então, eu vou fazer hoje um raio-x, pronto, vou ter um tumor encefálico. Não, não funciona desse jeito. É uma exposição prolongada. A literatura traz aí ao longo de 10 a 20 anos. Professora, quem é que vai se expor tanto tempo assim à radioterapia? Pacientes que trabalham com radiação, ou profissionais que trabalham com radiação. Por exemplo, técnicos de radiologia, profissionais que trabalham com radiação química, radiação nuclear. Então, essas pessoas, elas têm um risco maior para o desenvolvimento desses tumores, ok? Esses tumores, eles ganham aí 4 classificações, eles podem ser classificados como tumores intracerebrais, tumores originários de estruturas cerebrais, tumores de desenvolvimento e lesões metastáticas. Os 3 primeiros, eles são considerados tumores primários. Então, os tumores intracerebrais, originários de estrutura e de desenvolvimento, são tumores primários. Já as lesões metastáticas, elas são secundárias, ok? Elas são provenientes de outros órgãos, pulmão, mama, trato gastrointestinal, o pâncreas, os rins, a pele, como os melanomas, por exemplo. E nesses tumores aqui, ai, professora, é muito nome, como é que eu vou saber o nome desses tumores? O que eu quero que vocês entendam, a relação que eles têm com as estruturas encefálicas. Então, vamos para cá. Eu tenho três estruturas aí encefálicas que eu consigo classificar esses tumores pelo nome deles. O nome desses tumores, ele traz uma associação com essas estruturas. Então, primeiramente aqui, ó, eu tenho as estruturas de revestimento. Quem são essas estruturas de revestimento? As meninges. Nessa primeira classificação aqui, os tumores que se desenvolvem nas meninges, eles são chamados de meningiomas. E aí o nome, ó, ele já é bem parecido com a estrutura, o local de desenvolvimento do tumor. Aqui, ó, nessa segunda figurinha aqui, olha para cá, para a figura. Eu vou ter os tumores que se desenvolvem no tecido encefálico, na massa encefálica. Esses tumores, eles são classificados como gliomas. Por que glioma, professora? Não tem nada a ver com massa encefálica. Gliomas são as células gliais são as células de estruturação da massa encefálica. Então, por isso eles recebem esse nome de gliomas. Além disso, eu tenho os adenomas. No adenomas, eu tenho os tumores que são desenvolvidos onde? Ó, na adenohipófise. Aqui eu tenho os adenomas, lá na glândula, ok? E eu vou ter aqui o último, os neuromas, que são os tumores que são desenvolvidos nos nervos intracranianos. Lembra lá daqueles 12 pares de nervos intracranianos? Pois bem, eu tenho tumores que podem se desenvolver nesses tumores intracranianos, ou nesses nervos intracranianos. E aí eu chamo de neuromas, ok? Vamos agora conhecer um por um de forma detalhada. Os gliomas, dentro do conjunto de gliomas que possam existir, os mais comuns são os astrocitomas. Eles são classificados de 1 a 4 de acordo com a sua malignidade, ou seja, a classificação 1 é para o menos maligno e a classificação 4 é para o mais maligno que ele possa ser. Eles são classificados como neoplasias infiltrativas. Se é infiltrativa, esse crescimento se dá através de massa esférica ou um crescimento difuso, hein? Acertou quem disse aí
um crescimento difuso. Então, eu trouxe aqui, ó, três imagens para vocês visualizarem aqui como se dá a localização desses tumores. E aqui, olhando para essas imagens, para a localização, e de acordo com o nome que eles apresentam, eu quero que vocês me digam, os gliomas, onde eles se desenvolvem? Nas estruturas de revestimento, nas meninges, ele se desenvolve no tecido encefálico, diretamente no tecido encefálico, ou ele se desenvolve nos nervos cranianos, intracranianos, hein? E aí, acertou quem disse o quê? Ele se desenvolve propriamente no tecido encefálico, ok? Vamos para frente. Eu tenho os meningiomas. Nos meningiomas, o paciente vem desenvolver os tumores em que estrutura intracraniana? Nas estruturas de revestimento, no tecido intracraniano, no tecido encefálico ou nos nervos intracranianos. Pelo nome, vocês já sabem, né? Nas estruturas de revestimento, nas meninges. Esses tumores, eles são classificados como tumores encapsulados, então eles se apresentam na forma de massa esférica, tem um potencial benigno, porém, o que é que a gente tem que entender? Que ele tem um crescimento aqui, ó, eles ficam localizados onde? Ó, bem pertinho da calota craniana. Por quê, professora? Porque eles são tumores que se desenvolvem nas estruturas de revestimento, nas meninges. As meninges, elas ficam abaixo do osso. Então, tem o quê? Pele, que é o couro cabeludo, o osso e as meninges. Então, as meninges, elas estão bem próximas ali à calota intracraniana. Esses tumores, eles se apresentam num potencial benigno, mas eles têm um potencial de compressão. Como é isso que acontece? Eles se desenvolvem aqui, olhem para cá, para a figura. À medida que esses tumores eles vão crescendo, eles vão comprimindo os tecidos que estão em volta dele. E aí ele pode ter um potencial de gravidade para o paciente devido a essa compressão que ele faz no tecido encefálico. Essa compressão que ele faz vai aumentar o quê? A pressão intracraniana. A gente tem que entender que a pressão intracraniana é um equilíbrio entre a massa encefálica, o líquido cefalorraquidiano e o sangue. Se eu tenho um desequilíbrio nessas estruturas, o que é que o paciente vai apresentar? Um aumento da pressão intracraniana. Ele é mais comum nas células aracnoides, então é lá na meninge aracnoide. Ele tem um crescimento lento e esse potencial de compressão, ok? Vamos para frente. Eu tenho ainda os neuromas. Os neuromas são tumores que se desenvolvem onde? Nos nervos intracranianos. Eu tenho aqui o mais comum, que é o tumor do nervo vestibulo coclear. Lembra? Eu tenho de 1 a 12 nervos intracranianos. Qual é o nervo vestibulo coclear? Vocês lembram pelo que ele é responsável? Tem que saber isso aqui. É o 8º nervo craniano. Esse nervo aqui ele é responsável pelo quê? Pelo equilíbrio e pela audição. Por isso eu coloquei aqui a fotinha do ouvido para vocês, ó. Ele tem um crescimento lento. E aí, esse crescimento lento, o que é que acontece? Inicialmente, o paciente pode nem saber que tem esse tumor. Ele começa a apresentar distúrbios auditivos, zumbido, perda da audição, alterações do equilíbrio, isso vai progredindo, ó, à medida que o tumor vai aumentando, isso vai progredindo, então ele pode apresentar vertigem, ataxia. O que é ataxia? É aquela marcha cambaleante, aquela marcha da pessoa embriagada, até ele apresentar sintomas progressivos. Que sintomas progressivos são esses? A dor na face e o comprometimento da compressão que esse tumor vem fazer nas estruturas adjacentes. Ele tem um bom prognóstico, a remoção cirúrgica. Ele se dá aqui, ó, num formato esférico, ok? Que vocês estão vendo aqui. E o paciente, a depender do local que esse tumor esteja sendo desenvolvido, o paciente vem apresentar uma dor na face do lado que é o desenvolvimento do tumor. E aí, esses neuromas, eles são chamados de neuromas acústicos, ok? Nós temos ainda os adenomas hipofisários.
Adenomas hipofisários, eles estão relacionados a que estrutura? As estruturas de revestimento, ao tecido encefálico, aos nervos, eles estão relacionados ao tecido encefálico, lá onde eu tenho as glândulas encefálicas. Então, os adenomas hipofisários, eles vão ter duas funções, dois efeitos, na verdade, no paciente. Ele vai ter um efeito de pressão, um efeito de compressão, e ele pode ter um efeito hormonal. Então, vamos lá, olhar aqui para a adenohipófise, localizada bem aqui, olha para cá, para a figura. Eu tenho aqui, ó, a adenohipófise, e o paciente, ele vem desenvolver aqui um tumor bem próximo à adenohipófise, ó. Nessa adenohipófise, eu posso ter uma compressão das estruturas adjacentes, o que é que passa aqui bem pertinho, ó, o nervo óptico. Ou ele pode causar uma hipersecreção hormonal. Vamos pensar, voltando lá na fisiologia, ó, quais os hormônios produzidos pela hipófise, liberados pela hipófise? Hein? Eu vou ter a prolactina, vou ter o hormônio do crescimento, lembram? Então, na prolactina, o que é que o paciente com adenoma hipofisário ele pode apresentar? As mulheres podem apresentar amenorreia, uma produção excessiva de leite. E quanto à hiperprodução, hipersecreção do hormônio de crescimento, esse paciente ele pode apresentar a acromegalia, que é aumento das estruturas corporais, aumento das mãos, aumento dos pés, alteração da face, então ele pode ter aumento das estruturas faciais. Além disso, esse paciente ele pode ter uma liberação excessiva do hormônio adrenocorticotrófico, que é esse hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, ele é responsável pelo quê? Pela síntese do cortisol. Nessa hipersecreção do ACTH, o paciente ele vem desenvolver aqui a doença de Cushing. Aqui, essa imagem aqui que eu peguei do Google Imagens, eu tenho aqui mostrando como se dá nessa doença de Cushing, sinais e sintomas que o paciente vem apresentar. Então, o paciente ele vem apresentar uma obesidade. Eu tenho um acúmulo de tecido adiposo na face, aí mostrando essa face em caráter bem arredondado. Ele pode apresentar essa rosácea aqui, olhem para a imagem, ó. Ele pode apresentar essa rosácea na face. Ele vem apresentar aqui, ó, estrias na cor púrpura. Essas estrias estão relacionadas à hipersecreção do ACTH. Além disso, ele vem apresentar hipertensão arterial, hiperglicemia. E esse paciente, ele pode vir a desenvolver até transtornos emocionais, ok? Quais as manifestações clínicas que o paciente vem apresentar? Primeiro de tudo, aumento da pressão intracraniana. Então, já falei para vocês do equilíbrio das estruturas intracranianas e da manutenção da nossa pressão intracraniana, como se dá isso. Aumento da pressão intracraniana acontece pelo quê? Por um desequilíbrio dessas estruturas. Então, posso ter uma alteração na massa encefálica, eu posso ter um aumento do volume da massa encefálica, eu posso ter um aumento do volume do líquido cefalorraquidiano, eu posso ter um aumento do volume sanguíneo corrente ali no tecido encefálico. Então, desequilíbrio desse tipo, ele pode causar um aumento da pressão intracraniana. Essa pressão intracraniana, o valor normal dela é de 0 a 10 milímetros de mercúrio, mas tem literatura que traz aí um nível superior de normalidade de 15 milímetros de mercúrio. A gente tem que ter o cuidado para estar sempre avaliando essa pressão intracraniana no paciente e fazer medidas com que eu previna o aumento dessa pressão intracraniana ou que eu reduza essa pressão intracraniana, certo? Então, o aumento da pressão intracraniana pode levar o paciente a vir a desenvolver crises convulsivas, além de sinais neurológicos focais, que são quais? A cefaleia, náuseas e vômitos, que são distúrbios gastrointestinais, distúrbios visuais, comprometimento da acuidade visual, dipoplia, aquela visão turva, visão em duplicidade, e o nistagmo. Nistagmo, para quem não sabe, é aquele movimento desordenado horizontal das pupilas. O paciente ele pode vir apresentar alterações no equilíbrio, descoordenação muscular, uma descoordenação motora,
alteração do humor, do estado mental, hidrocefalia e até a alteração da função hipofisária, aquela hipersecreção hormonal que eu falei há pouco tempo para vocês. Como é que eu consigo diagnosticar esses tumores encefálicos? Exames radiológicos, exames complementares. Então, a gente não pode se deter apenas às manifestações clínicas. A gente tem que associar essas manifestações clínicas aos exames complementares. Então, o paciente ele vai precisar fazer uma tomografia computadorizada de crânio e uma ressonância magnética aí de crânio também. A ressonância magnética que ela é mais utilizada no diagnóstico desses tumores encefálicos. E como se dar o tratamento? Esse tratamento ele pode ser individualizado, ele pode ser um tratamento combinado. Tratamento individualizado, ou o paciente faz a cirurgia, ou ele faz radioterapia e quimioterapia. No tratamento combinado, ele vai utilizar uma combinação desses tratamentos. Então, o paciente ele vai se submeter à cirurgia e, posterior a isso, ele se submete à radioterapia ou à quimioterapia. Isso é mais comum quando eu tenho, quanto maior a malignidade desse tumor. Então, nos tumores infiltrativos, a cirurgia intracraniana, a cirurgia neurológica, a neurocirurgia não consegue extrair esse tumor se ele vai ter um comprometimento das funções vitais do paciente. Então, ele não consegue extrair por inteiro aquele tumor, porque ele está se difundindo, ele está invadindo o tecido encefálico. Então, retirar todo aquele tecido pode ter um comprometimento das funções vitais do paciente. Então, quando essa neurocirurgia ela tem esse potencial de complexidade, o paciente faz associada a isso a radioterapia e a quimioterapia para impedir a progressão desse tumor, ok? A cirurgia neurológica é chamada de craniotomia. Olhem para cá, para essa figura aqui, ó. Na craniotomia, o paciente, o que é que o médico faz? Ele vai fazer uma incisão aqui, ó, na pele do paciente. Então, primeiro é feita a remoção do couro cabeludo, uma tricotomia local é feita, e aí o doutor, o médico, o neurocirurgião, ele faz uma incisão aqui no couro cabeludo, na pele do paciente. Feito essa incisão, ele tem acesso à calota craniana, e aí ele faz a remoção dessa calota craniana, e ele tem aqui acesso ao tecido encefálico. Nesse acesso ao tecido encefálico, ele vai fazer a extração do tumor, certo? O paciente no pós-operatório de craniotomia, ele pode vir apresentando essa drenagem de líquido cefalorraquidiano ou mesmo de excesso sanguíneo que teve durante a cirurgia. Então, o paciente ele vem ligado a uma derivação ventricular externa, a uma DVE, certo? Além disso, nós precisamos monitorar quem, ó? A PIC, pressão intracraniana. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, posso ter aqui um desequilíbrio das estruturas, né? Lembra que a pressão intracraniana ela vai surgir quando tem um desequilíbrio de massa encefálica, líquido cefalorraquidiano e do volume sanguíneo circulando aqui no cérebro? Então, eu preciso monitorar essa pressão intracraniana. A gente vê aqui na figura que o paciente está com a cabeceira a 0 graus, retinha. Mas o ideal é que esse paciente ele esteja com a cabeceira a 30 graus para a gente diminuir essa pressão intracraniana. Além disso, eu preciso manter o paciente com a cabeça na posição neutra, paciente com a cabeça reta. Eu não posso deixar a cabeça do paciente curvada para um lado ou para o outro. Professores, se eu precisar lateralizar esse paciente, mudar esse paciente para um decúbito lateral, nós vamos virar esse paciente para o decúbito contrário ao da cirurgia. Então, se a cirurgia foi do lado direito, nós vamos virar esse paciente para o decúbito lateral esquerdo, mas atentando a manter a cabeça desse paciente neutra. Então, ó, um profissional segura aqui na cabeça do paciente e faz essa mudança de decúbito conforme o manejo da cabeça para que ela fique nessa posição neutra, ok? E aí a gente tem que ter o cuidado de mensurar também esse volume do líquido cefalorraquidiano que está sendo drenado, certo? Processo de enfermagem. Então, vamos lá. Como se dá, como é que nós podemos planejar o nosso cuidado ao paciente com tumor encefálico? A gente aqui, sempre eu coloco o quê? Ó, nosso foco, nosso processo de enfermagem
direcionado. Nós sabemos que esse processo de enfermagem ele tem que ser visto como um todo. Mas o que é que eu tenho aqui? A gente tem visto isso em todas as nossas aulas. Nós vamos direcionar aqui para os tumores encefálicos, mas a gente tem que ter o raciocínio clínico para poder avaliar esse paciente como um todo. Então, a primeira etapa do nosso processo de enfermagem é o histórico de enfermagem. O que é que nós vamos fazer nesse histórico de enfermagem? Coletar dados. Que dados é esse? Que dados eu vou coletar do paciente? História da doença atual, histórico pessoal, antecedentes familiares. Então, histórico da doença atual. O que o paciente está apresentando, manifestações clínicas, quando esses sintomas surgiram, como esses sintomas progrediram, eles foram se intensificando, o que o paciente faz para alívio desses sintomas, o que ele faz que piora esses sintomas. Então, a gente tem que fazer essa investigação. Nós precisamos saber o histórico pessoal do paciente, a profissão desse paciente. Por exemplo, nós vimos que temos profissionais aí, dependendo da profissão desse paciente, ele pode ser um fator de risco para o desenvolvimento desses tumores. Então, nós temos que investigar histórico pessoal, se esse paciente já fez alguma cirurgia, se ele já teve câncer, se ele já fez algum tratamento quimioterápico, exposição radiológica que esse paciente teve, questão de imunidade. Então, nós vamos fazer ali uma investigação dos fatores de risco modificáveis e não modificáveis desse paciente. Além disso, as histórias familiares desse paciente, se alguém na família tem história de câncer, de crises convulsivas e por aí vai. Nós temos que, nesse histórico, atentar o quê? Ansiedade e angústia do paciente e do familiar também, porque o nosso olhar tem que ser direcionado para a família do paciente também. E esse momento de diagnóstico de tumor encefálico é um momento muito difícil para o paciente e família, vai causar medo, vai causar angústia, vai causar sofrimento. Então, nós precisamos estar atento às manifestações emocionais desse paciente e família, a qualidade de vida desse paciente, o que ele faz para manter a sua qualidade de vida. E se essa qualidade de vida não está adequada, o que nós podemos fazer por ele para manter essa qualidade de vida. A dor do paciente. Então, pacientes com tumores encefálicos, eles sentem muita cefaleia intensa. Então, a gente precisa atentar à avaliação dessa dor. A nutrição, a alteração respiratória. O paciente ele pode apresentar alteração do padrão respiratório, aumento da frequência respiratória, um padrão respiratório rápido e profundo, distúrbios gastrointestinais, como náuseas, vômitos, dificuldade para dormir e a integridade da pele, certo? Além disso, nós precisamos examinar esse paciente como um todo, mas aqui eu trago um foco para a aula não ficar muito extensa, eu trago um foco para o quê? Direcionado para o quê? Avaliação do nível da consciência. Como é que a gente avalia o nível de consciência do paciente? Primeiro, a gente tem que saber o que é consciência. Consciência é diferente de orientação. Orientação, eu vou saber o quê? Se o paciente, ele sabe o nome dele, onde ele está, onde ele mora, que dia é hoje, que hora é agora, se é de manhã, de tarde ou de noite. Isso é um paciente orientado. A orientação alopsíquica, que é em relação ao tempo e espaço, e a orientação autopsíquica, que é em relação a ele mesmo, que ele sabe sobre ele. Nível de consciência, a consciência que ela é a noção que o paciente tem, a percepção que o paciente tem de si, do ambiente que ele está. Então, ele consegue se perceber naquele ambiente e ele consegue perceber o que acontece naquele ambiente. Então, aquele paciente ele vai ter uma reatividade e uma perceptividade. A reatividade está relacionada com o quê? Com o despertar desse paciente a se manter alerta. Então, vamos lá. Se você estiver dormindo, quando você desperta, o que é que você faz? Você abre o olho, não é isso? Mas só abrir o olho não significa que esse paciente está alerta, esse paciente está consciente. Eu posso ter pacientes com comprometimento do sistema nervoso que mantêm os olhos abertos, certo? Então, eu tenho que atentar a isso. Então, estar com os olhos abertos
e estar alerta, a ele conseguir reagir aos estímulos do meio. E ao conteúdo da consciência. O outro parâmetro é o despertar e o conteúdo da consciência. O conteúdo da consciência está relacionado à cognição do paciente, ao pensamento dele, como ele estrutura as ideias, como ele verbaliza suas ideias. Então, nível da consciência a gente avalia por 2 parâmetros, o despertar e o conteúdo da consciência do paciente. Existem padrões que avaliam, que descrevem o nível da consciência do paciente, que vocês já devem ter ouvido falar no letárgico, confuso, sonolento, obnubilado, torporoso. Faz um print aí dessa tela e eu quero que vocês pesquisem cada termo desse, o significado desses termos. Por que eu trouxe esses termos aqui? Para dizer para vocês que eles não devem ser utilizados para classificar nível de consciência. Por quê? Porque são termos subjetivos. Talvez o que seja sonolento para mim, um paciente sonolento para mim, para o Gabriel seja um paciente confuso, para a Laís seja um paciente torporoso, para a Larissa seja um paciente obnubilado. Então, são termos subjetivos que não devem ser utilizados. Professora, o que é que a gente avalia, o que é que a gente utiliza para avaliar nível de consciência? A escala de Coma de Glasgow, gente. Vocês estão fazendo aí outras disciplinas, inclusive a disciplina de emergência, que vocês veem esse conteúdo também. Então, a escala de Coma de Glasgow, ela é utilizada para avaliar o nível de consciência do paciente. Eu tenho 3 variáveis que são avaliadas na escala de Coma de Glasgow, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Eu tenho que entender aqui que é a melhor resposta que o paciente vem apresentar. Melhor resposta relacionada à abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora que ele possa apresentar para a gente. Então, cada variável dessa tem uma pontuação. Nós vamos começar aqui pela abertura ocular. Abertura ocular, o paciente recebe quantos pontos? Melhor resposta dele, 4 pontos. Na abertura ocular, a melhor resposta que o paciente pode apresentar é a abertura ocular espontânea. Somos nós, eu fecho os olhos, abro o olho, na hora que eu quiser. Então, essa abertura é espontânea. Mas vamos supor que eu tenho um paciente que ele está com os olhos fechados. E aí eu faço, ele não tem essa abertura, eu não observo essa abertura espontânea. E aí eu tenho que fazer o quê? Um estímulo para esse paciente. Então, vamos supor que ele esteja dormindo, o que é que eu vou fazer? Chamá-lo. Senhor, Senhor. E aí esse paciente abre os olhos. Ou seja, ele abriu os olhos ao comando verbal, a voz. Ele recebe 3 pontos. Mas vamos supor, ele está lá dormindo, eu chamei Senhor, Senhor, ele não abriu os olhos. Eu preciso fazer o quê? Um estímulo doloroso nesse paciente. Se ele abre os olhos ao estímulo doloroso, ele recebe 2 pontos. E se ele não apresenta resposta, ele vai apresentar o quê? 1 ponto. Então, a resposta espontânea é a melhor resposta que ele vem ter e nenhuma resposta é a pior resposta que ele pode apresentar aqui, ok? A gente tem que ver que em algumas situações eu não consigo testar, eu não consigo avaliar essa variável. E aí eu vou classificar o paciente como NT, não testável. Quando é que eu não consigo testar essa abertura ocular? Exemplo, paciente com edema palpebral, paciente com hematoma periorbital extenso. Eu não consigo avaliar, pode ser que eu não consiga avaliar essa abertura ocular. E aí eu vou classificar esta variável como NT não testável. Paciente com edema palpebral, ele não vai conseguir abrir o olho. Devido a quê? Devido ao edema. E ele pode até verbalizar isso, que ele não está conseguindo abrir o olho devido ao edema, né? E aí eu considero como não testável, ok? O próximo parâmetro, a próxima variável que a gente avalia é a resposta verbal do paciente. Então, a melhor resposta verbal que o paciente vem apresentar totaliza 5 pontos. Resposta ocular, 4 pontos. Resposta verbal, 5 pontos, ok? Então, 5 pontos. Melhor resposta que o paciente vem apresentar. Ele está orientado. Ele consegue dizer quem ele é, onde ele está, que hora é hoje, ou que dia é hoje. Então, ele está orientado. Ele recebe 5 pontos.
Paciente confuso, desorientado, ele recebe 4 pontos. Paciente que ele só expressa palavras desconexas, palavras que não têm relação com aquilo que nós estamos investigando, ele recebe 3 pontos. Esse paciente só emite sons incompreensíveis, murmúrios, sons que eu não consigo entender, ele vai receber 2 pontos. E se ele não apresentar nenhuma resposta verbal, e se ele não apresentar resposta verbal, ele recebe aqui 1 ponto. Então, 1 ponto a pior resposta que esse paciente venha a ter e 5 pontos a melhor resposta que ele venha a ter. Da mesma forma que a abertura ocular, a resposta verbal ela pode ser não testada. Então, quando é que eu não consigo testar essa resposta verbal? Quando o paciente ele pode ter um trauma facial, ele não consegue falar. O paciente ele tem um deslocamento de mandíbula, ele não consegue falar. O paciente tem um tubo orotraqueal ligado à ventilação mecânica. Esse paciente não consegue falar, eu não consigo testar essa resposta verbal do paciente. Ele recebe a classificação de NT, ok? E o próximo parâmetro que nós vamos avaliar é a resposta motora do paciente, como esse paciente responde a comandos. Então, vamos lá, abertura ocular, 4 pontos, resposta verbal, 5 pontos, e a resposta motora, 6 pontos, ok? Então, resposta motora, melhor resposta que o paciente pode dar é ele obedecer comandos. Eu vou lá, falo com o paciente e digo, senhor, levante esse braço aqui. Ele levanta. Levante esse outro braço. E ele levanta. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Porque às vezes o comando que a gente dá para o paciente é para ele apertar a nossa mão. Mas apertar a mão, o paciente ele pode ter um estímulo involuntário de aperto, de pressão palmar, aquele estímulo primitivo de pressão palmar. Isso está relacionado à alteração do nível da consciência. Então, se a gente vai dar como comando para o paciente ele apertar a mão, eu tenho que dizer, Senhor, aperte minha mão. Agora solte a minha mão. E aí ele solta a mão. A melhor resposta que ele apresenta, ele obedece comandos, ele ganha aí 6 pontos. Mas se esse paciente ele não obedece comando, eu vou precisar fazer o que nele? Um estímulo doloroso para ver como é a resposta dele a essa dor. Se eu faço um estímulo doloroso no paciente, e aí vamos lá, quais são os estímulos dolorosos que eu tenho? Eu tenho leito ungueal, eu vou ter trapézio, o estímulo aqui no trapézio, eu tenho glabelar, eu tenho supraorbital e eu tenho aqueles que não devem ser utilizados, que é o external e o mamilar, que não devem ser utilizados. O que é que a gente tem que ter cuidado? Quando eu fizer estímulo do leito ungueal, o paciente ele pode ter um reflexo também primitivo de movimento dos membros superiores. Então, eu não posso considerar apenas o estímulo do leito ungueal como uma resposta à dor. Se o paciente tiver com comprometimento aqui, um edema periorbital, ele tiver com hematoma periorbital, eu também não vou fazer nesse paciente um estímulo doloroso supraorbital, certo? E aí, o que é que nós vamos fazer para esse paciente? Estímulo doloroso no trapézio desse paciente. Se eu faço um estímulo doloroso no trapézio e esse paciente localiza essa dor, ou seja, ele tem um movimento de localizar essa dor, ele recebe 5 pontos. Mas se o paciente ele tem um estímulo de flexão normal, como é esse estímulo de flexão normal? Eu faço o estímulo doloroso no paciente e ele tem o estímulo de flexão, ele tem um estímulo de flexão, mas ele não tem, ele não apresenta o quê? Essa localização da dor, ele faz apenas a flexão como um estímulo de retirada da dor, né? Na verdade, não é nem um estímulo de retirada da dor, é um estímulo mostrando que ele está sentindo a dor naquele local, mas ele não consegue localizar a dor, certo? Eu posso ter ainda a flexão anormal. A flexão anormal está relacionada com a decorticação. Nesse caso, o paciente vai receber 3 pontos. A gente não pode confundir flexão normal com decorticação, ou seja, flexão anormal. Na flexão anormal, o paciente ele faz o quê? Flexiona membros superiores, rotação de punhos e extensão de membros inferiores, ok? Nesse caso, ele recebe
3 pontos. Isso está relacionado com a decorticação. Ele pode ainda apresentar movimento de extensão. Na extensão é o quê? A descerebração. A extensão está relacionada com a descerebração. Descerebração, ele vai apresentar o quê? Extensão, rotação de membros superiores com punhos cerrados e extensão de membros inferiores. E esse paciente pode não apresentar resposta. Nesse caso, é a pior resposta que o paciente vem ter, que é o nenhum, que é 1 ponto, certo? Nesse caso aqui, eu também posso ter o não testável, o NT. Quando é que eu não consigo testar esse estímulo aqui motor do paciente? Quando esse paciente ele tem uma tetraplegia, por exemplo. Então, eu consigo provocar um estímulo doloroso e obter alguma resposta da dor desse paciente, certo? Então, a gente tem que saber o quê? Escala de Coma de Glasgow. Ela tem 3 parâmetros, abertura ocular, 4 pontos, resposta verbal, 5 pontos e resposta motora, 6 pontos. Para a gente saber quanto é o Glasgow desse paciente, eu preciso somar essas 3 variáveis. O valor da abertura ocular, o valor da resposta verbal e o valor da resposta motora do paciente. Somando essas 3 variáveis, o paciente vai apresentar aí uma variação de 3 a 15 pontos, sendo 13 a pior pontuação que esse paciente pode ter, ou seja, o pior comprometimento do nível da consciência que esse paciente venha a ter, e 15 a melhor resposta do nível de consciência que esse paciente venha a ter, que somos nós, certo? E aí nós estamos, eu espero que vocês estejam aí, né? Depois de tudo isso que eu falei com esse Glasgow 15. Nós ainda temos uma variação dessa escala de Coma de Glasgow, que é a escala de Coma de Glasgow menos P. Essa escala de Coma de Glasgow menos P, esse Pzinho aqui, ele está relacionado à pupila, fotorreação pupilar. Então, como a pupila desse paciente reage à luz. Essa pupila está dilatada e eu coloco um feixe de luz, ela faz a contração, então ela apresenta fotorreação. Essa variação da resposta pupilar, ela varia de 0 a 2, sendo 0 a melhor resposta e 2 a pior resposta que o paciente possa vir a ter. Então, vamos lá. Eu tenho um paciente que eu vou fazer a avaliação, coloquei o feixe de luz lá no paciente, no olho do paciente, e observo a reação dessa pupila direita e a reação da pupila esquerda. As duas estão fotorreagindo. Esse paciente ganha quantos pontos? 0 ponto, ok? Agora, se eu faço essa avaliação e apenas uma pupila, apenas uma pupila fotorreage, significa que esse paciente ganha 1 ponto. Agora, vamos supor que eu faço essa avaliação da fotorreação e as duas pupilas não fotorreagem, esse paciente ele vai ganhar o quê? 2 pontos. Então, a ausência de fotorreação bilateral ganha aqui 2 pontos. Como é que eu calculo isso? Somando o valor da escala de Coma de Glasgow e subtraindo pelo valor da pupila. Então, vamos lá. A escala de Coma de Glasgow, ela varia de 3 a 15. Vamos supor que o meu paciente... Como é que se dá nessa fórmula? Eu vou ter a escala de Coma de Glasgow menos pupila. Vai ser a abertura ocular, mais a resposta verbal, mais a resposta motora. Somei tudo, o que é que eu faço? Subtraio o valor da pupila. Quando é que eu vou fazer isso, professora? Quando eu tenho pacientes com traumatismo crânioencefálico, TCE. Professora, por que a aula é de tumor encefálico e a senhora está falando de TCE? Porque eu posso ter aquele paciente que não sabe que tem um tumor encefálico, ele convulsiona, cai, bate a cabeça no chão, faz um traumatismo craniano, vai para o hospital. Lá no hospital fazem a tomografia e eles evidenciam nessa tomografia o quê? Um tumor encefálico. Então, o paciente ele tem um tumor encefálico, a crise convulsiva e associada a isso ele tem um TCE. Então, a gente precisa fazer no TCE
Avaliação da escala de coma de Glasgow menos pupila. Vamos supor que eu avaliei meu paciente, ele teve 3 pontos de abertura ocular, 4 pontos de resposta verbal e 3 pontos de resposta motora. Quanto foi que deu o Glasgow dele? 10. Eu vou somar 3 mais 4 mais 3, vai dar o valor de 10. Aí eu fui lá, fiz a reação da pupila e apenas uma pupila fotorreagiu. Quantos pontos ele ganha na pupila? 1 ponto. Então, eu vou fazer o quê? 10, que é o Glasgow, menos 1. 10 menos 1 é igual a 9. Significa que a escala de coma de Glasgow menos P do paciente é igual a 9. Na escala de coma de Glasgow menos P, essa variação vai de 1 a 15, sendo 15 a melhor resposta que o paciente vem apresentar e 1 a pior resposta que o paciente vem apresentar. Se for escala de coma de Glasgow isolada, só escala de coma de Glasgow, sem TCE, 3 a 15. Escala de coma de Glasgow menos pupila, 1 a 15. Ok? Aí, todo mundo pegou direitinho? Anota essa dica aí para vocês, tá certo? Que a gente vai precisar dela mais lá na frente. Essa escala de coma de Glasgow nós utilizamos para pessoas que não estão sedadas. Se eu tenho um paciente sedado, eu tenho escalas próprias para avaliar a sedação desse paciente, o nível de consciência desse paciente quando ele está sedado. E aí, essa primeira escala que eu trago aqui é o RAS. Eu vou colocar lá para vocês essas escalas para vocês poderem ver direitinho, faz um print aí da tela para vocês pesquisarem, aprofundarem o conhecimento nessas escalas. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler cada item desse daqui para vocês. O que é que vocês precisam saber no RAS? Que eu tenho um nível neutro aqui, que avalia o melhor nível de consciência que o paciente pode ter, que é 0 ponto, que o paciente está alerta e calmo. Aqui, alerta e calmo, o paciente está tranquilinho, está alerta, está respondendo a tudo, 0 ponto, ele ganha, ok? Mas se esse paciente ele estar agitado, essa graduação da agitação dele pode variar de 1 a 4, então essa pontuação pode subir. Então, paciente agitado, combativo, muito agitado, inquieto, então ele vai receber aí uma pontuação de 1 a 4. Mas se esse paciente está sonolento, essa pontuação vai baixar. Para quê? De menos 1 até menos 5 pontos. Então, quanto mais sonolento e menos responsivo o paciente vai estar, menor é a pontuação que ele apresenta aqui no RAS, ok? Além do RAS, eu tenho a escala de Ramsay, que ela também vai ser utilizada para pacientes sedados. E aí, eu deixo para vocês aprofundarem esse conhecimento, fica aí como lição de casa. Estudem isso daqui, essas escalas, deem uma lida. O paciente pode ter o Ramsay de 1 até o 6, sendo 1 a melhor resposta que o paciente tem e o 6 a pior resposta que o paciente tem. Quando é que eu vou utilizar RAS e Ramsay? Quando eu tenho o paciente, o quê? Sedado, ok? Escala de coma de Glasgow, eu vou utilizar para qualquer paciente que não esteja sedado. Escala de coma de Glasgow menos P, eu vou utilizar para pacientes com TCE. RAS e Ramsay para pacientes sedados, ok? Todo mundo pegou aí? Ficou a dica? Anota isso daí. Para a gente finalizar aqui, eu trouxe um estudo aqui, um caso clínico para vocês estudarem. E aí, chegando aqui no finalzinho da aula, antes de ler esse caso clínico, eu já digo para vocês aqui, chegar bem pertinho de vocês para dizer que nós temos um compromisso todas as segundas-feiras. Enquanto estivermos nesse recesso, nós temos um compromisso para estarmos presentes no chat, no nosso horário de aula. Todas as segundas-feiras eu estarei com vocês e às terças-feiras a professora Ana Paula estará com vocês. Ok? Que horário, professora? Mesmo horário de aula, tá? Às 18h20, pontualmente, eu estarei no chat para a gente discutir os assuntos dessa aula
e os assuntos do conteúdo complementar que eu deixei lá na plataforma Moodle para vocês. Então, tem alguns artigos lá para vocês irem dando uma lida. Tem uma tarefinha lá para vocês fazerem uma atividade. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, nós vamos tirar e esclarecer essas dúvidas lá no nosso chat. E aqui eu quero as respostas desse caso clínico lá no chat. Então, eu fiz algumas perguntas a vocês aí no decorrer dessa aula. E aí eu quero ver essas respostas, ok? Então, vamos lá para o nosso caso. Vou ler o caso. O que é que eu quero que vocês extraiam aqui desse caso? Manifestações clínicas relacionadas ao tumor encefálico, diagnóstico, tratamento, plano de enfermagem. Como é que eu vou traçar um plano de enfermagem para esse paciente? E a avaliação do nível de consciência desse paciente. Que escala eu vou utilizar? Vou utilizar Glasgow, Haas, Hansai. Qual é a pontuação da escala que esse paciente ganha? Tá certo? Então, respondam esse caso, ele é pequenininho. Anotem aí os principais pontos desse caso para vocês poderem levar a resposta lá para o nosso chat de discussão, tá certo? Então, vamos lá. Todo mundo com caneta e papel na mão, anotem aí. Um senhor de 53 anos foi levado a uma unidade hospitalar devido a crises convulsivas. Opa, tem uma coisa aqui, crises convulsivas frequentes. A ressonância magnética revelou um tumor invasivo no tecido cerebral, um tumor invasivo em ventrículo direito sem desvio de linha média. O que é isso, sem desvio da linha média? Significa que esse tumor ele está em crescimento difuso, mas ele não está fazendo compressão do tecido encefálico. Na admissão, o paciente apresenta-se sonolento, com abertura ocular ao estímulo doloroso. Então, ele estava o quê? Estava dormindo, fez o estímulo doloroso e aí ele abriu os olhos. Pupilas isocóricas do mesmo diâmetro e fotorreagentes bilateral, ou seja, as duas pupilas fotorreagem. Não se comunica, ele não está falando e apresenta a resposta motora de extensão dos membros inferiores com rotação interna dos punhos. Olha aqui, extensão, rotação, que é isso que ele está apresentando? Decorticação ou descerebração? Quantos pontos ele ganha aí na escala? Os sinais vitais, o que é que esse paciente apresentava de sinais vitais? Hipertensão arterial, taquicardia, hipossaturação de O2, uma taquipneia com a respiração profunda e uma hipotermia, temperatura aí de 35,1. E aí, quais as manifestações clínicas desse paciente relacionadas ao tumor? Avaliação do nível da consciência desse paciente, quantos pontos ele ganhou aí na escala, qual é a escala que você utilizou e como se dá os cuidados de enfermagem desse paciente, tá certo? Nós vamos discutir esses assuntos, dar continuidade dessa aula lá no nosso chat, na segunda-feira, às 18h20. Encontro com vocês, deixo aqui as referências para vocês utilizarem, para vocês pesquisarem e aprofundarem o estudo em relação a isso, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, até logo!